Oi. Fala galera, beleza? Bom, estamos trazendo aqui mais uma videoaula de biologia e agora nessas videoaulas que vão ser sequenciadas, nós vamos tratar dos filos animais. Nas aulas anteriores, puxa aí, a gente tratou das características gerais do reino animal. Nessas aulas, vamos tratar detalhadamente de cada filo do reino animal, beleza? Bom, o primeiro filo, ou o menos desenvolvido, são os poríferos. Se você colocar numa escala de evolução, certo? Os poríferos, você pode ver que eles são os primeiros. Então, eles nada possuem, ok? Bom, características gerais dos poríferos. Os poríferos são todos aquáticos, entretanto, a sua maior parte, a maior parte das espécies poríferas são marinhas. Entretanto, há alguns animais que habitam água doce. Cuidado com a pegadinha na questão. Os poríferos são, em sua maior parte, marinha, mas também podem habitar água doce. Entretanto, são todos aquáticos, não há poríferos terrestres. Beleza? Outra característica aqui, crescem aderidos a substratos submersos. O que ele quis dizer? Que poríferos habitam embaixo da água, porque eles são aquáticos, certo? E eles crescem fixos, sésseis em pedras, rochas, muitas vezes até mesmo no solo do mar, no fundo do mar, beleza? Bom, são os menos desenvolvidos, ou seja, se nós puxarmos lá na espécie, no cladograma, você pode ver que eles são os primeiros a aparecer, o primeiro filo animal a se desenvolver, entretanto são os menos desenvolvidos. Outra característica importante é que os poríferos pertencem, ou seja, são os filos, é o único filo animal que pertence ao reino Parazoa. Quando a gente diz Parazoa, quer dizer que esse reino não possui sistema, não possui folheto germinativo, ok? Então, esse é o único filo animal que pertence a esse tipo de sub-reino, o Parazoa. E, portanto, são também animais filtradores. Por quê? Porque os poríferos, por apresentarem poros, como já diz o nome, certo? Esses poros captam a entrada de sais minerais e água, filtrando a água, beleza? Bom, passa aí, Dedé. Organização corporal desses animais. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma esponja, beleza? Nessa esponja a gente pode perceber que há alguns pontinhos pretos cujos são chamados de poros. Há aqui uma saída, certo? Que é chamada de ósculo. E dentro dessa estrutura aqui, nós temos um negócio chamado espongiocela ou espongiocélio. Tanto faz, ok? No seu livro de dados você vai encontrar espongiocela e aqui você vai encontrar espongiocélio. Mas está falando da mesma coisa. Bom, o que acontece? A espongiocela é um tubo oco, beleza? Por que é um tubo oco? Porque a água, como esse animal habita um ambiente aquático, a água que entra pelos poros entra com o H2O, que no caso leva o oxigênio, além disso alguns sais minerais que já estão presentes na água. Então, quando ela entra aqui, causando a respiração, uma troca gasosa realizada por difusão, lembra que a gente já falou de difusão? Ou seja, é uma troca gasosa natural, eu levo o oxigênio, libero o gás carbônico, então a água que entra aqui, levando o O2, realiza uma troca gasosa, liberando pelo ósculo gás carbônico e algumas excreções. Por que excreções? Porque como além da água os poros também captam sais minerais, alguns sais minerais acabam sendo excessos. Esses excessos são liberados como tipos de excreções pelo ósculo, ok? Lembrando que a água, ela entra, falando da espongiocela, a água ela entra aqui e sobe, faz esse fluxo aqui, saindo pelo ósculo, tá bom? Por isso que a espongiocela é oca. Aqui, como eu coloquei para vocês, entrada de água e minerais, poro, saída de água, gás carbônico e excreções, ósculo. Então aqui a gente tem apresentado a saída de água, entrada de água pelos poros, aqui a espongiocela, o ósculo, tranquilo? Bom, próximo slide, o que a gente tem? Pode passar. Tipos de célula dos poríferos. Não existem só esses tipos de célula que eu coloquei aqui. Entretanto, esses tipos de células são os mais importantes. São aquelas células que desenvolvem as principais funções e são ocasionadas como princípio de desenvolvimento desses animais. São essas células que desencadeiam algumas das principais funções. Beleza? Quais são elas? Pinacócitos, porócitos, coanócitos e amebócitos, que já está no outro slide. Os pinacócitos são aquelas células achatadas que acabam revestindo externamente a parede do porífero. Então aqui a gente ampliou, aqui a gente tem de novo a imagem de uma esponja, eu amplio um pedacinho dela
E aqui a gente pode perceber a presença do pinacócito, aquela célula que reveste externamente a parede do porífero. Porócitos, como já diz o nome, tem a ver com poros, e é isso mesmo, ela está totalmente ligada com a formação do poro. Bom, o porócito, a gente pode ter aqui uma representação dela, o porócito é esse pedacinho aqui, beleza? E aqui nós temos uma importante célula, chamada de coanócito. O coanócito são células que têm um formato ovoide, e ele é muito parecida com o formato de um espermatozoide, beleza? Então aqui, ampliando, nós temos a imagem de um coanócito, um formato ovoide que contém um flagelo. Tá, esse coanócito ele pode ser simples ou complexo. Se ele for simples, ele vai desempenhar a função de revestir completamente a espongiocélula. Como assim? Volta no primeiro slide lá, ou no segundo slide, ou no slide anterior. Isso. Se ele for do tipo simples, se ele for um coanócito simples, ele vai acabar revestindo aqui somente a parede da espongiocélula. Agora volta lá. Se ele for um coanócito do tipo complexo, que eu acho que não vai cair na sua prova, mas eu só vou acabar te dizendo o que é, ele vai acabar revestindo apenas canais e câmeras internas da parede corporal, beleza? Então, só para você ficar ligado, os coanócitos revestem completamente a espongiocélula, pode ser de dois tipos, ok? Bom, além disso, passa aí, os coanócitos estão relacionados com a nutrição dos poríferos. Nutrição, toma cuidado, é diferente de digestão, anota aí, porque pode cair uma questão fazendo uma pegadinha. Os coanócitos estão realizados com a digestão diretamente? Não, com a nutrição sim. Por quê? Nutrição é diferente de digestão. Digestão você capta os alimentos e transforma. A nutrição você leva esses alimentos para serem digeridos. Como que isso acontece? O alimento entra aqui, o alimento no caso aqui são sais minerais, a água, ok? Entra na célula, esse alimento por fagocitose é expelido e como o coanócito é uma célula que contém flagelos, esses flagelos giram. Esse movimento ocasiona o quê? Sair os sais minerais. Por que o flagelo está relacionado com a nutrição? O coanócito está relacionado com a nutrição? Porque os flagelos acabam movimentando esses sais minerais pelo fluido, no caso aqui, o fluido líquido, certo? Então, ajuda na nutrição. Por quê? Porque está totalmente envolvido com a célula chamada amebócito, ou amebócito. Porque nos amebócitos ocorre a digestão intracelular. Vale lembrar também que além de função de digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, os amebócitos estão totalmente ligados com a regeneração, porque são os amebócitos que possuem a capacidade de regenerar todos os tecidos, sem exceção. Então, todos os tecidos, os amebócitos são eles capazes de regenerar. Bom, sistema esquelético dos poríferos. Ó, eu coloquei até grifado aqui, se vocês quiserem anotar. São formados por dois tipos básicos. Eles podem ser do tipo de espículas minerais ou de fibras proteicas. Opa! Espículas minerais são estruturas microscópicas, até aí sem nenhum problema, em forma geralmente de agulhas. Podem ser dois tipos, podem ser constituídas de sílica, ou também chamadas de silicosas, ou de calcários, de carbonato de cálcio. Então a gente pode ter lá uma sustentação esquelética, tanto de tipo constituído por minérios, certo? No caso aqui o carbonato de cálcio, ou por fibras proteicas, também chamado aqui de esponja de banho. Eu já vou explicar por que esponja de banho, tá? São constituídas por proteína, no caso aqui é a espongina, que é um tipo de proteína. Por que ela pode ser chamada de esponja de banho? Porque até hoje algumas pessoas utilizam esse tipo de porífero como uma esponja, por conta de ele ser uma textura que ajuda a limpar mesmo. Às vezes a pessoa vai limpar algum tipo de material e acaba utilizando a espongina, que é a proteína que contém nesse tipo de porífero, acaba utilizando a espongina e acaba se chamando aí um nome cultural, um nome do dia a dia de esponja de banho. Ah, vou no mercado comprar uma esponja de banho. Você está comprando porífero, beleza? Passa aí. Tipos de estrutura corporal dos poríferos. Os poríferos eles desenvolvem uma, duas, três tipos de estruturas aqui nesse slide. O que acontece? Nós podemos ter a estrutura chamada de asconoide, a estrutura chamada de ciconoide e a leuconoide. O que acontece? Bom, nas asconoides são as mais simples, então já vou representar aqui para vocês. Ali é aquela estrutura
corporal. As conoides são as mais simples e em geral possuem forma de um vaso de parede. Na sua casa você pode encontrar um vaso com esse formato, ou já deve ter visto em algum lugar, algum shopping. Então, uma estrutura asconoide é mais ou menos um vaso de parede, beleza? E os canais de porócitos atingem diretamente a espongiocela. Então essa é a característica de uma estrutura asconoide. O que acontece? O que ele quis dizer? Os canais de porócitos atingem diretamente a espongiocela. Aqui a gente tem os canais de poros, por isso canais de porócitos. E o que é esse espaço oco? Não é espongiocela? Então, ó, a água que entra por esses poros, não sei se dá para vocês enxergar aí, mas aqui tem uma ramificação. A água que entra por esses poros, os sais minerais que entram por esses poros, atingem diretamente, ou seja, sem nenhuma intervenção de qualquer estrutura física, a espongiocela. Outro tipo é o ciconoide. Os ciconoides são maiores que os asconoides, são mais envolvidos, geralmente, e apresentam paredes mais espessas com fendas. Espongiocela não é revestida por coanócitos, então aqui são duas características. Você pode ver que a espongiocela, que é esse espaço oco, não tem coanócitos revestidos, não tem os coanócitos revestindo essa estrutura. Diferente do que acontece aqui em cima. Você pode ver que os coanócitos, certo? Tá vendo os flagelinhos aqui? São os coanócitos. Revestem a parede da espongiocela. Aqui não. E outra, o canal de porócitos, os canais de porócitos são formados aqui por fendas. Tá vendo essas fendas aqui, ó? Fendas, são fendas. Então você pode desenvolver já dois tipos, os asconoides e os ciconoides. Os leuconoides são as maiores e as mais complexas e apresentam aqui as câmeras vibráteis, que é um conjunto, aqui para você entender, que são esses conjuntos aqui de coanócitos. Então, a água entra, certo? A água entrou. Quando ela entra, ela não vai atingir diretamente a espongiocela. Ela vai passar pelas câmeras vibráteis aqui, ó, que vocês estão enxergando, que tem diversos coanócitos movimentando seus flagelos, e esses flagelos vão levar os sais minerais para dentro da espongiocela. Beleza? André, passa aí. Reprodução dos poríferos. A gente pode ter a assexuada ou regeneração e do tipo sexuado. Bom, só para comentar por cima mesmo. Ó, assexuada ou regeneração é a maioria das esponjas, ou seja, a maioria dos tipos de poríferos realizam esse tipo, possuem alta capacidade de regeneração. Eu coloquei aqui em parênteses. Capacidade de regenerar a partir das células amebócitas. Lembra que eu falei que os amebócitos possuem a capacidade de regenerar todos os tecidos corporais? Então aqui de novo, se quiser anotar, amebócitos capazes de originar todos os tecidos das células. E coloquei grifado e em negrito, gêmulas, parede reforçada por espículas. Então quando o animal está lá num ambiente um pouco mais salino, houve alguma alteração, há essa formação de gêmulas que possui aí uma alta capacidade de defesa, beleza? De proteção. E aqui nós temos o tipo de reprodução também chamada de sexuada. E a gente pode ter um animal com reprodução sexuada monóica, ou seja, hermafrodita, produz os dois gametas, o masculino e o feminino. Ou ele pode ser dioica, depende. Ele produz o masculino, o outro produz o feminino. Beleza? Lembrando que o ser vivo sempre desenvolve no corpo ou depende do feminino, beleza? Então tem lá o óvulo, o gameta masculino e o gameta feminino se junta, cada um produzindo um e forma outro porífero, no caso aqui um exemplo é esponja, beleza? Passa aí. Bom, vamos falar agora de quinidários. Características gerais do reino do filo quinidário. São animais aquáticos e gelatinosos. Aí a gente tem como exemplo aqui anêmonas, águas vivas e alguns corais. Eles podem ser encontrados em ambientes marinhos, entretanto, assim como os poríferos, também podem ser encontrados em ambientes que possuem água doce. Eles são os primeiros filos a possuir uma cavidade que possui a capacidade de realizar digestão. Essa cavidade é chamada de cavidade gastrovascular, ok? E eles, a partir de todos os filos que vão ser consequência dos quinidários, são ou pertencem ao reino metazoa, ou seja, são aqueles filos animais que já desenvolveram lá na sua fase germinativa os folhetos germinativos. Na sua fase embrionária já desenvolveram algum folheto germinativo, seja ele ectoderma, mesoderma, e aí vai depender, beleza?
Eles são animais diblásticos porque apresentam apenas dois colegerminativos, duas camadas, a ectoderma e a endoderma. Beleza? Aqui a gente tem um exemplinho aqui de um quinidário. Organização corporal dos quinidários. Nós temos dois tipos, ele pode ser do tipo pólipo ou do tipo medusa. Do tipo pólipo, nós temos aqui como exemplo a anêmona do mar e ela tem esse desenho aqui. A água entra, o nutriente entra pela boca e também é expelido pela boca. Por isso os quinidários possuem um sistema digestório incompleto. Beleza? Bom, além disso, aqueles que possuem estrutura corporal pólipa ou pólipo são fixos. Diferente do que vai acontecer com aqueles que possuem estrutura corporal medusa, que é o exemplo das águas-vivas. As águas-vivas se locomovem, você não vê uma água-viva presa em uma rocha, presa em um fundo de mar. Você vê que ela se locomove a partir de impulsos. Então, aqui nós temos uma medusa, aqui é a entrada da boca, a entrada bucal, e a diferença é que aqui é móvel e aqui é fixo. Água-viva e anêmona do mar, beleza? Tipos de célula dos quinidários, nós temos aqui, eu não sei se é bom gravar esse tipo de célula, porque olha esses nomes, mioepiteliais epidérmicas, intersticiais, sensoriais e glandulares são nomes de células bem difíceis de serem gravados. Entretanto, se você estudar ou entender o sentido, é muito fácil. Mioepiteliais epidérmicas apresentam formato cúbico, servem como revestimento e, além disso, possibilitam a contração do corpo, ou seja, a contração muscular. Vamos encontrar aqui na estrutura as mioepiteliais epidérmicas. As mioepiteliais epidérmicas são esses cubinhos aqui. Permitem a contração muscular, servem como revestimento e possuem formato cúbico. Aqui nós temos as células intersticiais. São pequenas, possuem como principal função uma alta capacidade de auxiliar em processo de regeneração, ou seja, ajudam não diretamente, mas indiretamente no processo de regenerar, porque quem ajuda aqui são os amebócitos, e ajuda no crescimento também, porque como ela ajuda no regeneramento, ela também ajuda de forma indireta no crescimento desses quinidários. Sensoriais são, já diz o nome de sensor, capacidade de captar estímulos externos. Então aqui nós temos aqui uma célula nervosa que capta estímulos externos, se está quente, se está frio, se tem luz, se está calor, se está escuro, se está claro, entendeu? Então esses são os estímulos que ela capta. E aqui, percepção da luz, é o que eu acabei de falar. Alguns exemplos são as águas-vivas. As águas-vivas, elas percebem a intensidade da luminosidade do ambiente, beleza? Por isso que elas se locomovem. Olha o sinal. Glandulares, secreção de muco. A partir dessa secreção de muco, ajuda na proteção do corpo. Então o muco, que é uma secreção, acaba ajudando na proteção do corpo desses animais aqui. Passa aí. Bom, células da gastroderma. Quais são os tipos de células da gastroderma? Só uma diferença aqui é que tem as células mioepiteliais digestórias. A gente também tem as intersticiais, sensoriais e glandulares. Desempenham a mesma função das células epidérmicas. A gastroderma, vamos falar dessas daqui, são alongadas, voltadas para a cavidade digestória. E aí, tudo bem? Presença de flagelos movimentam o conteúdo da cavidade gastrovascular e facilita a mistura do alimento. Então, como eu disse, o flagelo se locomove e aquilo ajuda na mistura do alimento. E além disso, a alta capacidade na digestão intracelular e absorção de alimentos. Beleza? Passa aí. Classificação dos quinidários. Eles podem ser hidrosolares, ou seja, habitam águas, como a gente pode dar um exemplo aqui, em sua maioria são águas salgadas. Podem ser também do tipo sifozoários, cubomedusas e também serem do tipo anterozoários. Então, hidro vem de água, habitam água. Apresentam na fase de desenvolvimento a fase medusoide, exceto a hidra. Então, lembra que a gente tem dois tipos de função. Dois tipos de estrutura. A gente pode ter uma estrutura pólipo ou estrutura medusoide. Ou polipoide e medusoide. Os hidrozoários, por habitarem água, em sua fase de desenvolvimento, possuem uma fase lá que eles vão ter a medusoide, exceto a hidra. Então a hidra é uma exceção nesse caso. Bom, sifozoários são marinhos, forma medusoide, certo? Então a forma medusoide aqui é a predominante, então águas vivas, aí coloquei aqui, e são sexuadas, são reprodução sexuada.
Terceiro caso, cubo-medusas. Marinhos predominam da forma medusa, são ameaças para banhistas. Por quê? Porque apresentam substâncias tóxicas. Então alguns banhistas acabam até mesmo morrendo por poríferos que possuem, aqui como classificação, como cubo-medusas, porque acabam liberando substâncias tóxicas até a pele, até a própria pele, queimadura, enfim. E anterozoários, são um exemplo aqui a anêmona do mar e apenas forma polipoide. Então aqui não há formação da forma medusoide, eles são totalmente fixos, sésseis, por isso a anêmona do mar. E foram confundidos antigamente com flor. Por quê? Porque os anterozoários, eles são totalmente coloridos. Então, se for aquele animal muito coloridinho, tudo que é muito bonito é feio. Então, foram confundidos antigamente, na antiguidade, como flor. Por isso, de anteiro de flor, zoários. Beleza? Passa aí. Reprodução dos quinidários. Pode ser do tipo sexuada ou assexuada. Na sexuada, todos os grupos apresentam. Assexuado também apresentam, então eles apresentam uma alternância. Fecundação pode ser do tipo externa ou interna, já vou explicar. Externa é quando ele libera o gameta e o outro libera o gameta e lá ocorre a fecundação. Interna é quando há uma junção de gameta no corpo, vamos dizer assim, da mulher, o corpo feminino. Reprodução assexuada, todos os grupos apresentam e é por brotamento. Vai, joga lá o gameta vai se desenvolvendo no ambiente e forma um novo ser vivo, ok? Passa aí. 1:20. Passa? 1:29 agora.